18:15 minutos e 35 segundos. Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelos usuários e pelo responsável pela obra, antes de iniciados os trabalhos. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:35, os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamento e manual de procedimentos para a rotina de verificação diária. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18:15 minutos e 36 segundos, os cabos de aço utilizados nos guinchos tipo catraca dos andaimes suspensos devem. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, a ter comprimento tal que para a posição mais baixa do estrado restem pelo menos 6 voltas sobre cada tambor, e b. passar livremente na roldana, devendo o respectivo sulco ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. 18:15 minutos e 37 segundos. Os andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados à edificação na posição de trabalho. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:38 é proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 39 segundos, é proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de tarefas. Alterado pela Portaria CIT-N 30 de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 40 segundos, sobre os andaimes suspensos, somente é permitido depositar material para uso imediato. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:40, é proibida a utilização de andaimes suspensos para transporte de pessoas ou materiais que não estejam vinculados aos serviços em execução. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 41 segundos, os quadros dos guinchos de elevação devem ser providos de dispositivos para fixação de sistema guarda-corpo e rodapé, conforme subitem 18:13:5. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:41, o estrado do andaime deve estar fixado aos estribos de apoio e o guarda-corpo ao seu suporte. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:41, 2, é vedada a utilização de guinchos tipo catraca dos andaimes suspenso para prédios acima de 8 pavimentos, a partir do térreo, ou altura equivalente. Inserido pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, vide prazo no art. Segundo da Portaria, 18:15 minutos e 42 segundos, os guinchos de elevação para acionamento manual devem observar os seguintes requisitos. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, a. ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor para a catraca, b. ser acionado por meio de alavancas, manivelas ou automaticamente, na subida e na descida do andaime, possuir segunda trava de segurança para a catraca, e ser dotado da capa de proteção da catraca. 18:15 minutos e 43 segundos, a largura mínima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos deve ser de 65 centímetros. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15:43, a largura máxima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos, quando utilizado um guincho em cada armação, deve ser de 90 centímetros. Inserido pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18:15:43, 2, revogado pela Portaria CIT-N 15, de 10 de abril de 2006, 18:15:43, 3, os estrados dos andaimes suspensos mecânicos podem ter comprimento máximo de 8 metros. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 44 segundos, quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso de um cabo de segurança adicional de aço, ligado a dispositivo de bloqueio mecânico automático, observando-se a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, andaimes suspensos motorizados, inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 45 segundos, na utilização de andaimes suspensos motorizados deverá ser observada a instalação dos seguintes dispositivos. Alterado pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, a. cabos de alimentação de dupla isolação, b. plugs/tomadas blindadas, c. aterramento elétrico, d. dispositivo diferencial residual, DR, e. fim de curso superior e batente.
18, 15, 45, 1. O conjunto motor deve ser equipado com dispositivo mecânico de emergência, que acionará automaticamente em caso de pane elétrica de forma a manter a plataforma de trabalho parada em altura e, quando acionado, permitir a descida segura até o ponto de apoio inferior. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15, 45, 2. Os andaimes motorizados devem ser dotados de dispositivos que impeçam sua movimentação, quando sua inclinação for superior a 15º, 15 graus, devendo permanecer nivelados no ponto de trabalho. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15, 45, 3. O equipamento deve ser desligado e protegido quando fora de serviço. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, plataforma de trabalho com sistema de movimentação vertical em pinhão e cremalheira e plataformas hidráulicas. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15 minutos e 46 segundos, as plataformas de trabalho com sistema de movimentação vertical em pinhão e cremalheira e as plataformas hidráulicas devem observar as especificações técnicas do fabricante quanto à montagem, operação, manutenção, desmontagem e as inspeções periódicas, sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15 minutos e 47 segundos, em caso de equipamento importado. Os projetos, especificações técnicas e manuais de montagem, operação, manutenção, inspeção e desmontagem devem ser revisados e referendados por profissional legalmente habilitado no país, atendendo ao previsto nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou de entidades internacionais por ela referendadas, ou ainda, outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 1. Os manuais de orientação do fabricante, em língua portuguesa, devem ficar à disposição no canteiro de obras ou frentes de trabalho. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 2. A instalação, manutenção e inspeção periódica dessas plataformas de trabalho devem ser feitas por trabalhador qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15, 47, 3. O equipamento somente deve ser operado por trabalhador qualificado. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 4. Todos os trabalhadores usuários de plataformas devem receber orientação quanto ao correto carregamento e posicionamento dos materiais na plataforma. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 4, 1. O responsável pela verificação diária das condições de uso do equipamento deve receber manual de procedimentos para a rotina de verificação diária. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 4, 1, 1. Os usuários devem receber treinamento para a operação dos equipamentos. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 5. Todos os trabalhadores devem utilizar cinto de segurança tipo para que está ligado a um cabo guia fixado em estrutura independente do equipamento, salvo situações especiais tecnicamente comprovadas por profissional legalmente habilitado. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 6. O equipamento deve estar afastado das redes elétricas, ou estas estarem isoladas conforme as normas específicas da concessionária local. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15, 47, 7. A capacidade de carga mínima no piso de trabalho deve ser de 150 kg, força por metro quadrado. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 8. As extensões telescópicas, quando utilizadas, devem oferecer a mesma resistência do piso da plataforma. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18, 15, 47, 9. São proibidas a improvisação na montagem de trechos em balanço e a interligação de plataformas. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18, 15, 47, 10. É responsabilidade do fabricante ou locador a indicação dos esforços na estrutura e apoio da plataforma, bem como a indicação dos pontos que resistam a esses esforços.
inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.11, a área sob a plataforma de trabalho deve ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida a circulação de trabalhadores dentro daquele espaço. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.12, a plataforma deve dispor de sistema de sinalização sonora acionado automaticamente durante sua subida e descida. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.13, a plataforma deve possuir no painel de comando botão de parada de emergência. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.14, o equipamento deve ser dotado de dispositivos de segurança que garantam o perfeito nivelamento da plataforma no ponto de trabalho, não podendo exceder a inclinação máxima indicada pelo fabricante. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.15, no percurso vertical da plataforma não pode haver interferências que possam obstruir o seu livre deslocamento. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.16, em caso de pane elétrica o equipamento deve possuir dispositivos mecânicos de emergência que mantenham a plataforma parada, permitindo alívio manual por parte do operador para descida segura da mesma até sua base. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.17, o último elemento superior da torre deve ser cego, não podendo possuir engrenagens de cremalheira, de forma a garantir que os roletes permaneçam em contato com as guias. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.18, os elementos de fixação utilizados no travamento das plataformas devem ser devidamente dimensionados para suportar os esforços indicados em projeto. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.19, o espaçamento entre as ancoragens ou estroncamentos deve obedecer às especificações do fabricante e serem indicadas no projeto. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.19, 1. A ancoragem da torre é obrigatória quando a altura desta for superior a 9 metros. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.20, a utilização das plataformas sem ancoragem ou estroncamento deve seguir rigorosamente as condições de cada modelo indicadas pelo fabricante. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.21, no caso de utilização de plataforma com chassi móvel, este deve ficar devidamente nivelado, patolado ou travado no início de montagem das torres verticais de sustentação da plataforma, permanecendo dessa forma durante seu uso e desmontagem. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.22. Os guarda-corpos, inclusive nas extensões telescópicas, devem atender ao previsto no item 18.13.5 e observar as especificações do fabricante, não sendo permitido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.23. O equipamento, quando fora de serviço, deve ficar no nível da base, desligado e protegido contra acionamento não autorizado. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, 18.15.47.24, a plataforma de trabalho deve ter seus acessos dotados de dispositivos eletroeletrônicos que impeçam sua movimentação quando abertos. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.25, e proibido realizar qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18.15.47.26, é proibida a utilização das plataformas de trabalho para o transporte de pessoas e materiais não vinculados aos serviços em execução. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, plataformas por cremalheira. Inserido pela Portaria CIT-N 30, de 20 de dezembro de 2001, 18:15 minutos e 48 segundos, as plataformas por cremalheira devem dispor dos seguintes dispositivos. Alterado pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, a cabos de alimentação de dupla isolação.
B. Plugs/tomadas blindadas. C. Aterramento elétrico. D. Dispositivo diferencial residual. DR. E. Limites elétricos de percurso superior e inferior. F. Motor freio. G. Freio automático de segurança. E. H. Botoeira de comando de operação com atuação por pressão contínua. Cadeira suspensa, inserido pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18:15 minutos e 49 segundos, em quaisquer atividades em que não seja possível a instalação de andaimes, é permitida a utilização de cadeira suspensa, balancinha individual. 18:15 minutos e 50 segundos. A sustentação da cadeira suspensa deve ser feita por meio de cabo de aço ou cabo de fibra sintética. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18:15 minutos e 51 segundos, a cadeira suspensa deve dispor de a. Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de cabo de aço. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002. B. Sistema dotado com dispositivo de descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for por meio de cabo de fibra sintética. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002. C. Requisitos mínimos de conforto previstos na NR 17, ergonomia. D. Sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto. Inserido pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18:15 minutos e 52 segundos, o trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas em cabo guia independente. 18:15 minutos e 53 segundos, a cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis, a razão social do fabricante e o número de registro respectivo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18:15 minutos e 54 segundos, é proibida a improvisação de cadeira suspensa. 18:15 minutos e 55 segundos, o sistema de fixação da cadeira suspensa deve ser independente do cabo guia do trava-quedas. 18:15 minutos e 56 segundos, ancoragem, inserido pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2006, 18:15 56. 1. As edificações com no mínimo 4 pavimentos ou altura de 12 metros, a partir do nível do térreo, devem possuir previsão para a instalação de dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção individual, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. 18:15 56. 2. Os pontos de ancoragem devem a. Estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação. B. Suportar uma carga pontual de 1.200 kgf, 1.200 kg força. C. Constar do projeto estrutural da edificação. D. Ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes. 18:15 56. 3. Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes. 18:15 56. 4. O item 18:15 56. 1. Desta norma regulamentadora não se aplica às edificações que possuírem projetos específicos para a instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Plataformas de trabalho aéreo, inserido pela Portaria CIT-N 40, de 7 de março de 2008, 18:15 minutos e 57 segundos. As plataformas de trabalho aéreo devem atender ao disposto no anexo 4º desta norma regulamentadora. Inserido pela Portaria CIT-N 40, de 7 de março de 2008, 18 e 16 cabos de aço e cabos de fibra sintética 18. 16. 1. É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme o disposto na norma técnica vigente NBR 6327/83, cabo de aço/usos gerais da ABNT. 18, 16, 2. Os cabos de aço de tração não podem ter emendas nem pernas quebradas que possam vir a comprometer sua segurança. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18, 16, 2, 1. Os cabos de aço devem ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, 5 vezes a carga máxima de trabalho a que estiverem sujeitos e resistência à tração de seus fios de, no mínimo, 160 kgf/mm2, 160 kg força por milímetro quadrado. Incluído pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18, 16, 3. Os cabos de aço e de fibra sintética devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam seu deslizamento e desgaste.
alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18.16.4. Os cabos de aço e de fibra sintética devem ser substituídos quando apresentarem condições que comprometam a sua integridade em face da utilização a que estiverem submetidos. Alterado pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18.16.5. Os cabos de fibra sintética utilizados para a sustentação de cadeira suspensa ou como cabo guia para fixação do trava-quedas do cinto de segurança tipo paraquedista, deverá ser dotado de alerta visual amarelo. Incluído pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 18.16.6. Os cabos de fibra sintética deverão atender às especificações constantes do anexo 1º, especificações de segurança para cabos de fibra sintética, desta ANR. Incluído pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, anexo 1º, especificações de segurança para cabos de fibra sintética, incluído pela Portaria CIT-N 13, de 9 de julho de 2002, 1. O cabo de fibra sintética utilizado nas condições previstas do subitem 18.16.5 deverá atender às especificações previstas a seguir. A. Deve ser constituído em trançado triplo e alma central. B. Trançado externo em multifilamento de poliamida. C. Trançado intermediário e o alerta visual de cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com um mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. D. Trançado interno em multifilamento de poliamida. E. Alma central torcida em multifilamento de poliamida. F. Construção dos trançados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos. G. Número de referência: 12, diâmetro nominal e mm. H. Densidade linear 95 mais 5 ktex, igual a 95 mais 5 G/m. I. Carga de ruptura mínima 20 kN. J. Carga de ruptura mínima de segurança sem o trançado externo 15 kN. 2. O cabo de fibra sintética utilizado nas condições previstas no subitem 18.16.5 deverá atender às prescrições de identificação a seguir. A. Marcação com fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16.5 ISO 1140-1990 e fabricante com CNPJ. B. Rótulo fixado firmemente, contendo as seguintes informações. I. Material constituinte: poliamida segundo. Número de referência: diâmetro de 2 mm e comprimentos em metros C. Incluir o aviso: cuidado, cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo guia de segurança para fixação de trava-quedas. 3. O cabo sintético deverá ser submetido a ensaio conforme nota técnica ISO 2307-1990, ter avaliação de carga ruptura e material constituinte pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios e calibração do Sistema Brasileiro de Metrologia e Qualidade Industrial. 18 e 17. Alvenaria, revestimentos e acabamentos 18.17.1 devem ser utilizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria e da periferia. 18.17.2 Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre que no local forem executados serviços de revestimento e acabamento. 18.17.3 Os locais abaixo das áreas de colocação de vidro devem ser interditados ou protegidos contra queda de material. 18.17.3.1 Após a colocação, os vidros devem ser marcados de maneira visível. 18 e 18 Telhados e coberturas, alterado pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.18.1 Para trabalho em telhados e coberturas devem ser utilizados dispositivos dimensionados por profissional legalmente habilitado e que permitam a movimentação segura dos trabalhadores. 18.18.1 É obrigatória a instalação de cabo guia ou cabo de segurança para fixação de mecanismo de ligação por talabarte acoplado ao cinto de segurança tipo paraquedista. Alterado pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.18.1.2 O cabo de segurança deve ter sua S extremidade S fixada S a estrutura definitiva da edificação, por meio de espera S de ancoragem, suporte ou grampo S de fixação de aço inoxidável ou outro material de resistência, qualidade e durabilidade equivalentes. Incluído pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.18.2 Nos locais sob as áreas onde se desenvolvam trabalhos em telhados e ou coberturas, é obrigatória a existência de sinalização de advertência e de isolamento da área capazes de evitar a ocorrência de acidentes por eventual queda de materiais, ferramentas e ou equipamentos.
Alterado pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.3, é proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou cobertura sobre fornos ou qualquer equipamento do qual possa haver emanação de gases, provenientes ou não de processos industriais. Alterado pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.3, havendo equipamento com emanação de gases, o mesmo deve ser desligado previamente à realização de serviços ou atividades em telhados ou coberturas. Incluído pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.4, é proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas em caso de ocorrência de chuvas, ventos fortes ou superfícies escorregadias. Alterado pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.5, os serviços de execução, manutenção, ampliação e reforma em telhados ou coberturas devem ser precedidos de inspeção e de elaboração de ordens de serviço ou permissões para trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados. Incluído pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18.5, é proibida a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura. Incluído pela Portaria CIT-N 114, de 17 de janeiro de 2005, 18 e 19 serviços em flutuantes 18.19, na execução de trabalhos com risco de queda na água, devem ser usados coletes salva-vidas ou outros equipamentos de flutuação. 18.19, 2, deve haver sempre, nas proximidades e em local de fácil acesso, botes salva-vidas em número suficiente e devidamente equipados. 18.19, 3, as plataformas de trabalho devem ser providas de linhas de segurança ancoradas em terra firme, que possam ser usadas quando as condições meteorológicas não permitirem a utilização de embarcações. 18.19, 4, na execução de trabalho noturno sobre a água, toda a sinalização de segurança da plataforma e o equipamento de salvamento devem ser iluminados com lâmpadas à prova d'água. 18.19, 4, o sistema de iluminação deve ser estanque. 18.19, 5, as superfícies de sustentação das plataformas de trabalho devem ser antiderrapantes. 18.19, 6, é proibido deixar materiais e ferramentas soltos sobre as plataformas de trabalho. 18.19, 7, ao redor das plataformas de trabalho, devem ser instalados guarda-corpos, firmemente fixados à estrutura. 18.19, 8, em quaisquer atividades, é obrigatória a presença permanente de profissional em salvamento, primeiros socorros e ressuscitamento cardiorrespiratório. 18.19, 9, os serviços em flutuantes devem atender às disposições constantes no Regulamento para o Tráfego Marítimo e no Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar, RIPEM 72, do Ministério da Marinha. 18.19 minutos e 10 segundos, os coletes salva-vidas devem ser de cor laranja, conter o nome da empresa e a capacidade máxima representada em quilogramas, quilograma. 18.19 minutos e 11 segundos, os coletes salva-vidas devem ser em número idêntico ao de trabalhadores e tripulantes. 18.19 minutos e 12 segundos, é proibido conservar a bordo trapos embebidos em óleo ou qualquer outra substância volátil. 18.19 minutos e 13 segundos, é obrigatória a instalação de extintores de incêndio em número e capacidade adequados. 18.19 minutos e 14 segundos, é obrigatório o uso de botas com elástico lateral. 18 e 20 locais confinados 18.20, nas atividades que exponham os trabalhadores a riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho devem ser adotadas medidas especiais de proteção, a saber, a. Treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos a que estão submetidos, a forma de preveni-los e o procedimento a ser adotado em situação de risco. B. Nos serviços em que se utilizem produtos químicos, os trabalhadores não poderão realizar suas atividades sem a utilização de EPI adequado. C. A realização de trabalho em recintos confinados deve ser precedida de inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados. D. Monitoramento permanente de substância que cause asfixia, explosão e intoxicação no interior de locais confinados realizado por trabalhador qualificado sob supervisão de responsável técnico. E. Proibição de uso de oxigênio para ventilação de local confinado. F. Ventilação local exaustora eficaz que faça a extração dos contaminantes e ventilação geral que execute a insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua do ar. G. Sinalização com informação clara e permanente durante a realização de trabalhos no interior de espaços confinados. H. Uso de cordas ou cabos de segurança e armaduras para amarração que possibilitem meios seguros de resgate.
e acondicionamento adequado de substâncias tóxicas ou inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados, pisos, papéis de parede ou similares. J. A cada grupo de 20 trabalhadores, 2 deles devem ser treinados para resgate. K. Manter ao alcance dos trabalhadores armamento e barra ou equipamento autônomo para resgate. L. No caso de manutenção de tanque, providenciar desgasificação prévia antes da execução do trabalho. 18 e 21 Instalações elétricas 18, 21, 1. A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado, e a supervisão por profissional legalmente habilitado. 18, 21, 2. Somente podem ser realizados serviços nas instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado. 18, 21, 2, 1. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o serviço somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção individual. 18, 21, 3. É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos. 18, 21, 4. As emendas e derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e contato elétrico adequado. 18, 21, 4, 1. O isolamento de emendas e derivações deve ter característica equivalente à dos condutores utilizados. 18, 21, 5. Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. 18, 21, 6. Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos. 18, 21, 7. Sempre que a fiação de um circuito provisório se tornar inoperante ou dispensável, deve ser retirada pelo eletricista responsável. 18, 21, 8. As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries e instaladas em posição que impeça o fechamento acidental do circuito. 18, 21, 9. Os porta-fusíveis não devem ficar sob tensão quando as chaves blindadas estiverem na posição aberta. 18, 21 minutos e 10 segundos. As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas. 18, 21 minutos e 11 segundos. As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras devem ser constituídas de a. Chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação da concessionária local, localizada no quadro principal de distribuição. B. Chave individual para cada circuito de derivação. C. Chave faca blindada em quadro de tomadas. D. Chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos. 18, 21 minutos e 12 segundos. Os fusíveis das chaves blindadas devem ter capacidade compatível com o circuito a proteger, não sendo permitida a sua substituição por dispositivos improvisados ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da fiação. 18, 21 minutos e 13 segundos. Em todos os ramais destinados à ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança. 18, 21 minutos e 14 segundos. As redes de alta tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação, só podendo ser instaladas pela concessionária. 18, 21 minutos e 15 segundos. Os transformadores e estações abaixadoras de tensão devem ser instalados em local isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado. 18, 21 minutos e 16 segundos. As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser eletricamente aterradas. 18, 21 minutos e 17 segundos. Nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva energizada, deve ser adotado o isolamento adequado. 18, 21 minutos e 18 segundos. Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados. 18, 21 minutos e 19 segundos. Ao religar chaves blindadas no quadro geral de distribuição, todos os equipamentos devem estar desligados. 18, 21 minutos e 20 segundos. Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto de plugue e tomada. 18 e 22 Máquinas, equipamentos e ferramentas diversas. 18, 22, 1. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. 18, 22, 2. Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores.
18.22. 3. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 18.22. 4. As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a incidência de raios solares e intempéries. 18.22. 5. O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação. 18.22. 6. Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualificá-lo à utilização dos mesmos. 18.22. 7. As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado de modo que a. Seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho. B. Não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento. C. Possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. D. Não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. E. Não acarrete riscos adicionais. 18.22. 8. Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada. 18.22. 9. As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança. 18.22 minutos e 10 segundos. Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural e barra ou artificial adequada à atividade, em conformidade com a NBR 5.413/91, níveis de iluminância de interiores da ABNT. 18.22 minutos e 11 segundos. As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou. 18.22 minutos e 12 segundos. Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança. A. Para encher/esvaziar pneus, não se posicionar de frente para eles, mas atrás da banda de rodagem, usando uma conexão de autofixação para encher o pneu. O enchimento só deve ser feito por trabalhadores qualificados, de modo gradativo e com medições sucessivas da pressão. B. Em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precauções especiais, prevenindo dose de possíveis explosões ou incêndios. C. Antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos. D. Os equipamentos que operam em marcha ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em bom estado. E. O transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas. F. As máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua estabilidade. G. É proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos cilindros hidráulicos, quando em manutenção. H. Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. Elétricas. 18.22 minutos e 13 segundos. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou responsável pela obra. 18.22 minutos e 14 segundos. Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente os que irão manusear as ferramentas de fixação à pólvora. 18.22 minutos e 15 segundos. É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. 18.22 minutos e 16 segundos. As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes, quando não estiverem sendo utilizadas. 18.22 minutos e 17 segundos. As ferramentas pneumáticas portáteis devem possuir dispositivo de partida instalado de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental.
18, 22, 17, 1. A válvula de ar deve fechar-se automaticamente quando cessar a pressão da mão do operador sobre os dispositivos de partida. 18, 22, 17, 2. As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação. 18, 22, 17, 3. O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e aliviada a pressão quando a ferramenta pneumática não estiver em uso. 18, 22, 17, 4. As ferramentas de equipamentos pneumáticos portáteis devem ser retiradas manualmente e nunca pela pressão do ar comprimido. 18, 22 minutos e 18 segundos. As ferramentas de fixação à pólvora devem ser obrigatoriamente operadas por trabalhadores qualificados e devidamente autorizados. 18, 22, 18, 1. É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora por trabalhadores menores de 18 anos. 18, 22, 18, 2. É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora em ambientes contendo substâncias inflamáveis ou explosivas. 18, 22, 18, 3. É proibida a presença de pessoas nas proximidades do local do disparo, inclusive o ajudante. 18, 22, 18, 4. As ferramentas de fixação à pólvora devem estar descarregadas, sem o pino e o fim-capinho, sempre que forem guardadas ou transportadas. 18, 22 minutos e 19 segundos. Os condutores de alimentação das ferramentas portáteis devem ser manuseados de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos. 18, 22 minutos e 20 segundos. É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 18, 22 minutos e 21 segundos. Devem ser tomadas medidas adicionais de proteção quando da movimentação de superestruturas por meio de ferragens hidráulicas, prevenindo riscos relacionados ao rompimento dos macacos hidráulicos. 18 e 23 Equipamentos de proteção individual. 18, 23, 1. A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR6, Equipamento de proteção individual, EPI. 18, 23, 2. O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação. 18, 23, 3. O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2 metros, de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. 18, 23, 3, 1. O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Incluído pela Portaria SSSTN 63, de 28 de dezembro de 1998, 18, 23, 4. Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo paraquedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalentes. 18 e 24 Armazenagem e estocagem de materiais. 18, 24, 1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento. 18, 24, 2. As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. 18, 24, 2, 1. Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor que a equivalente à altura da pilha. Exceção feita quando da existência de elementos protetores dimensionados para tal fim. 18, 24, 3. Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças. 18, 24, 4. O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados obedecendo a sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas. 18, 24, 5. Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado. 18, 24, 6. A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 18, 24, 7. Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas.
Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente. 18.24.8 As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 18.24.9 Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados adequadamente, obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos inflamáveis. 18.25 Transporte de trabalhadores em veículos automotores. 18.25.1 O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores dentro do canteiro ou fora dele deve observar as normas de segurança vigentes. 18.25.2 O transporte coletivo dos trabalhadores deve ser feito através de meios de transportes normalizados pelas entidades competentes e adequados às características do percurso. 18.25.3 O transporte coletivo dos trabalhadores deve ter autorização prévia da autoridade competente, devendo o condutor mantê-la no veículo durante todo o percurso. 18.25.4 A condução do veículo deve ser feita por condutor habilitado para o transporte coletivo de passageiros. 18.25.5 A utilização de veículos, a título precário para transporte de passageiros, somente será permitida em vias que não apresentem condições de tráfego para ônibus. Neste caso, os veículos devem apresentar as seguintes condições mínimas de segurança. A carroceria em todo o perímetro do veículo, com guardas altas e cobertura de altura livre de 2,10 m, 2 metros e 10 centímetros, em relação ao piso da carroceria, ambas com material de boa qualidade e resistência estrutural que evite o esmagamento e não permita a projeção de pessoas em caso de colisão e barra ou tombamento do veículo. B. Assentos com espuma revestida de 0,45 m, 45 centímetros, de largura por 0,35 m, 35 centímetros, de profundidade de 0,45 m, 45 centímetros, de altura com encosto e cinto de segurança tipo 3 pontos. C. Barras de apoio para as mãos a 0,10 m, 10 centímetros, da cobertura e para os braços e mãos entre os assentos. D. A capacidade de transporte de trabalhadores será dimensionada em função da área dos assentos acrescida do corredor de passagem de pelo menos 0,80 m, 80 centímetros, de largura. E. O material transportado, como ferramentas e equipamentos, deve estar acondicionado em compartimentos separados dos trabalhadores, de forma a não causar lesões aos mesmos numa eventual ocorrência de acidente com veículo. F. Escada, com corrimão, para acesso pela traseira da carroceria, sistemas de ventilação nas guardas altas e de comunicação entre a cobertura e a cabine do veículo. G. Só será permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos acima dimensionados. 18.26 Proteção contra incêndio. 18.26.1 É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras. 18.26.2 Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. 18.26.3 É proibida a execução de serviços de soldagem e corte aquente nos locais onde estejam depositadas, ainda que temporariamente, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas. 18.26.4 Nos locais confinados e onde são executados pinturas, aplicação de laminados, pisos, papéis de paredes similares, com emprego de cola, bem como nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas as seguintes medidas de segurança. A. Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro material que possa produzir faísca ou chama. B. Evitar, nas proximidades da execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por impacto entre peças. C. Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão. D. Instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente. E. Colocar nos locais de acesso placas com a inscrição risco de incêndio ou risco de explosão. F. Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros. G. Quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas. 18.26.5 Os canteiros de obra devem ter equipes de operários organizadas e especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo. 18.27 Sinalização de segurança. 18.27.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de
A. Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras. B. Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas. C. Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares. D. Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos. E. Advertir quanto a risco de queda. F. Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPIM específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho. G. Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste. H. Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra. I. Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé direito for inferior a 1,80 m, 1,80 m. J. Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. 18.27. 2. É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de materiais. 18.27. 3. A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e em conformidade com as determinações do órgão competente. 18.28. Treinamento. 18.28. 1. Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. 18.28. 2. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de a. Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho. B. Riscos inerentes à sua função. C. Uso adequado dos equipamentos de proteção individual. EP. D. Informações sobre os equipamentos de proteção coletiva, EPC, existentes no canteiro de obra. 18.28. 3. O treinamento periódico deve ser ministrado. A. Sempre que se tornar necessário. B. Ao início de cada fase da obra. 18.28. 4. Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. 18.29. Ordem e limpeza. 18.29. 1. O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. 18.29. 2. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. 18.29. 3. Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. 18.29. 4. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. 18.29. 5. É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras. 18.30. Tapumes e galerias. 18.30. 1. É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. 18.30. 2. Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20 m, 2,20 m, em relação ao nível do terreno. 18.30. 3. Nas atividades da indústria da construção com mais de 2 pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento de logradouro, é obrigatória a construção de galerias sobre o passeio, com altura interna livre de no mínimo 3 m, 3 metros. 18.30. 3. 1. Em caso de necessidade de realização de serviços sobre o passeio, a galeria deve ser executada na via pública, devendo neste caso ser sinalizada em toda a sua extensão, por meio de sinais de alerta aos motoristas nos dois extremos e iluminação durante a noite, respeitando-se a legislação do Código de Obras Municipal e de Trânsito em vigor. 18.30. 4. As bordas da cobertura da galeria devem possuir tapumes fechados com altura mínima de 1 m, 1 metro, com inclinação de aproximadamente 45 graus. 18.30. 5. As galerias devem ser mantidas sem sobrecargas que prejudiquem a estabilidade de suas estruturas. 18.30. 6. Existindo risco de queda de materiais nas edificações vizinhas, estas devem ser protegidas. 18.30. 7. Em se tratando de prédio construído no alinhamento do terreno, a obra deve ser protegida, em toda a sua extensão, com fechamento por meio de tela.
18:38 Quando a distância da demolição ao alinhamento do terreno for inferior a 3 metros, deve ser feito um tapume no alinhamento do terreno, de acordo com o subitem 18:31. 18:31 Acidente fatal 18:31 Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas. A. Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional do local da obra. B. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. 18:31 A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho, que ocorrerá num prazo máximo de 72 horas, contado do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão, podendo, após esse prazo, serem suspensas as medidas referidas na linha B do subitem 18:31 18:32 Dados estatísticos, revogado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18:32 O empregador deve encaminhar, por meio do serviço de postagem, à Fundacentro, o anexo 1º, ficha de acidente do trabalho, desta norma até 10 dias após o acidente, mantendo cópia e protocolo de encaminhamento por um período de 3 anos, para fins de fiscalização do órgão regional competente do Ministério do Trabalho, MTB. Revogado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18:32 A ficha de acidente do trabalho refere-se tanto ao acidente fatal, ao acidente com e sem afastamento, quanto à doença do trabalho. Revogado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18:32 2 A ficha de acidente do trabalho deve ser preenchida pelo empregador no estabelecimento da empresa que ocorrer o acidente ou doença do trabalho. Revogado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18:32 O empregador deve encaminhar, por meio do serviço de postagem, à Fundacentro, o anexo 2º, resumo estatístico anual, desta norma até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, mantendo cópia e protocolo de encaminhamento por um período de 3 anos, para fins de fiscalização do órgão regional competente do Ministério do Trabalho, MTB. Revogado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18:33 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA nas Empresas da Indústria da Construção 18:33 A empresa que possuir na mesma cidade um ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho, com menos de 70 empregados, deve organizar CIPA centralizada. 18:33 A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo menos um representante titular e um suplente, por grupo de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR 5. 18:33 A empresa que possuir um ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 ou mais empregados em cada estabelecimento, fica obrigada a organizar CIPA por estabelecimento. 18:33 Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja construção não exceda a 180 dias, devendo, para o atendimento do disposto neste item, ser constituída a Comissão Provisória de Prevenção de Acidentes, com eleição paritária de um membro efetivo e um suplente, a cada grupo de 50 trabalhadores. 18:33 As empresas que possuam equipes de trabalho itinerantes deverão considerar como estabelecimento a sede da equipe. 18:33 As subempreiteiras que pelo número de empregados não se enquadrarem no subitem 18:33 participarão com, no mínimo um representante das reuniões, do curso da CIPA e das inspeções realizadas pela CIPA da contratante. 18:33 Aplicam-se às empresas da indústria da construção as demais disposições previstas na NR 5, naquilo em que não conflitar com o disposto neste item. 18:34 Comitês Permanentes sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 18:34 Fica criado o Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, denominado CPN, e os Comitês Permanentes Regionais sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, denominado CPR, Unidade S, da Federação.
1834.2. O CPN será composto de 3 a 5 representantes titulares do governo, dos empregadores e dos empregados, sendo facultada a convocação de representantes de entidades técnico-científicas ou de profissionais especializados, sempre que necessário. Alterado pela Portaria SSSTN 63, de 28 de dezembro de 1998, 1834.2. No primeiro mandato anual, o coordenador do CPN será indicado pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, no segundo pela Fundacentro e, nos mandatos subsequentes, a coordenação será indicada pelos membros da comissão, dentre seus pares. 1834.2. A coordenação do CPN cabe convocar pelo menos uma reunião semestral, destinada a analisar o trabalho desenvolvido no período anterior e traçar diretrizes para o ano seguinte. 1834.2.3. O CPN pode ser convocado por qualquer de seus componentes, através da coordenação, com antecedência mínima de 30 dias, reunindo-se com a presença de pelo menos metade dos membros. 1834.2.4. Os representantes integrantes do Grupo de Apoio Técnico-Científico do CPN não terão direito a voto, garantido o direito de voz. 1834.2.5. As disposições anteriores aplicam-se aos comitês regionais, observadas as representações em âmbito estadual. 1834.2.6. São atribuições do CPN: a. Deliberar a respeito das propostas apresentadas pelo CPR, ouvidos os demais CPR. B. Encaminhar ao Ministério do Trabalho as propostas aprovadas. C. Justificar ao CPR a não aprovação das propostas apresentadas. D. Elaborar propostas, encaminhando cópia ao CPR. E. Aprovar os regulamentos técnicos de procedimentos, RTP. 1834.3. O CPR será composto de 3 a 5 representantes titulares e suplentes do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e de 3 a 5 titulares e suplentes de entidades de profissionais especializados em segurança e saúde do trabalho, como apoio técnico-científico. 1834.3.1. As propostas resultantes dos trabalhos de cada CPR serão encaminhadas ao CPN. Aprovadas, serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho, que dará andamento às mudanças, por meio de dispositivos legais pertinentes, no prazo máximo de 90 dias. 1834.3.2. Nos estados onde funcionarem organizações tripartites que atendem às atribuições estabelecidas para o CPR, presume-se que aquelas sejam organismos substitutivos destes. 1834.3.3. São atribuições dos comitês regionais, CPR: a. Estudar e propor medidas para o controle e a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho na indústria da construção. B. Implementar a coleta de dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na indústria da construção, visando estimular iniciativas de aperfeiçoamento técnico de processos construtivos, de máquinas, equipamentos, ferramentas e procedimentos nas atividades da indústria da construção. C. Participar e propor campanhas de prevenção de acidentes para a indústria da construção. D. Incentivar estudos e debates visando ao aperfeiçoamento permanente das normas técnicas, regulamentadoras e de procedimentos na indústria da construção. E. Encaminhar o resultado de suas propostas ao CPN. F. Apreciar propostas encaminhadas pelo CPN, sejam elas oriundas do próprio CPN ou de outro CPR. G. Negociar cronograma para gradativa implementação de itens da norma que não impliquem em grave e iminente risco, atendendo às peculiaridades e dificuldades regionais, desde que sejam aprovadas por consenso e homologados pelo Comitê Permanente Nacional, CPN. Incluído pela Portaria SSSTN 20, de 17 de abril de 1998, 1834.3.3.1. As propostas resultantes de negociações do CPR, conduzidas na forma do disposto na linha G do subitem 18.34.3.3, serão encaminhadas à autoridade regional competente do Ministério do Trabalho, que dará garantias ao seu cumprimento por meio de dispositivos legais pertinentes, de acordo com as prerrogativas que lhe são atribuídas pelo subitem 28.1.4.3 da norma regulamentadora 28. Incluído pela Portaria SSSTN 20, de 17 de abril de 1998, 18.34.4. O CPN e o CPR funcionarão na forma que dispuserem os regulamentos internos a serem elaborados após sua constituição.
18 e 35 Recomendações técnicas de procedimentos RTP 18. 35. 1. O Ministério do Trabalho, através da Fundação Jorge do Prat de Figueiredo de Segurança em Medicina do Trabalho, Fundacentro, publicará recomendações técnicas de procedimentos RTP após sua aprovação pelo Comitê Permanente Nacional sobre Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, CPN, visando subsidiar as empresas no cumprimento desta norma. Alterado pela Portaria SSSTN 07, de 3 de março de 1997, RTP 01, Medidas de Proteção contra Quedas de Altura. RTP 02, Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas, Elevadores de Obra. RTP 03, Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas. RTP 04, Escadas, Rampas e Passarelas. RTP 05, Instalações Elétricas Temporárias em Canteiros de Obras. 18 e 36 Disposições Gerais 18, 36, 1 são de observância, ainda, as disposições constantes dos subitens 18, 36, 2 a 18, 36, 7. Alterado pela Portaria SSSTN 07, de 3 de março de 1997, 18, 36, 2, quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas diversas. A. Os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser, obrigatoriamente, recolocados. B. Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob sua responsabilidade, quando em funcionamento. C. Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores de máquinas e equipamentos devem colocar os controles em posição neutra, acionar os freios e adotar outras medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental. D. Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. E, quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser exigida a presença de um sinaleiro para a orientação do operador. F. As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andaimes e outras superfícies de trabalho ou de circulação, devendo ser guardadas em locais apropriados, quando não estiverem em uso. G. Antes da fixação de pinos por ferramenta de fixação a pólvora, devem ser verificados o tipo e a espessura da parede ou laje, o tipo de pino e finca-pino mais adequados, e a região oposta à superfície de aplicação deve ser previamente inspecionada. H. O operador não deve apontar a ferramenta de fixação a pólvora para si ou para terceiros. 18, 36, 3. Quanto à escavação, fundação e desmonte de rochas. A. Antes de ser iniciada uma obra de escavação ou de fundação, o responsável deve procurar se informar a respeito da existência de galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos, bem como estudar o risco de impregnação do subsolo por emanações ou produtos nocivos. B. Os escoramentos devem ser inspecionados diariamente. C. Quando for necessário rebaixar o lençol d'água freático, os serviços devem ser executados por pessoas ou empresas qualificadas. D. Cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possíveis vibrações, devem ser levadas em consideração para determinar a inclinação das paredes do talude, a construção do escoramento e o cálculo dos elementos necessários. E. A localização das tubulações deve ter sinalização adequada. F. As escavações devem ser realizadas por pessoal qualificado, que orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações até a distância mínima de 1,50 m, 1,50 m. G. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado e, na sua impossibilidade, reduzida a velocidade dos veículos. H. Devem ser construídas passarelas de largura mínima de 0,60 m, 60 cm, protegidas por guarda-corpos, quando for necessário o trânsito sobre a escavação. E, quando o bate-estacas não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia de seu curso. J. Para pilões a vapor, devem ser dispensados cuidados especiais às mangueiras e conexões, devendo o controle de manobras das válvulas estar sempre ao alcance do operador. K. Para trabalhar nas proximidades da rede elétrica, a altura e barra ou distância dos bate-estacas deve atender à distância mínima exigida pela concessionária. L. Para a proteção contra a projeção de pedras, deve ser coberto todo o setor, área entre as minas, carregadas, com malha de ferro de 1/4 a 3,16, de 0,15 m, 15 cm, e ponteada de solda, devendo ser arrumado sobre a malha pneus para formar uma camada amortecedora.
18:36. 4. Quanto a estruturas de concreto, antes do início dos trabalhos deve ser designado um encarregado experiente para acompanhar o serviço e orientar a equipe de retirada de formas quanto às técnicas de segurança a serem observadas. B. Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas estranhas ao serviço. C. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por guinchos, guindastes ou gruas, devem ser amarrados de modo a evitar escorregamento. D. Durante os trabalhos de lançamento e vibração de concreto, o escoramento e a resistência das formas devem ser inspecionados por profissionais qualificados. 18:36. 5. Quanto a escadas, as escadas de mão portáteis e corrimão de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas. B. As escadas fixas, tipo marinheiro, devem ser presas no topo e na base. C. As escadas fixas, tipo marinheiro, de altura superior a 5 m, 5 metros, devem ser fixadas a cada 3 m, 3 metros. 18:36. 6. Quanto à movimentação e transporte de materiais e de pessoas, o código de sinais recomendado é o seguinte: elevar carga, antebraço na posição vertical, dedo indicador para mover a mão em pequeno círculo horizontal, e abaixar carga, braço estendido na horizontal, palma da mão para baixo, mover a mão para cima e para baixo, e parar, braço estendido, palma da mão para baixo, manter braço e mão rígidos na posição, e parada de emergência, braço estendido, palma da mão para baixo, mover a mão para a direita e à esquerda rapidamente. V. Suspender a lança, braço estendido, mão fechada, polegar apontado para cima, mover a mão para cima e para baixo. V. Abaixar a lança, braço estendido, mão fechada, polegar apontado para baixo, erguer a mão para cima e para baixo. V. Girar a lança, braço estendido, apontar com o indicador no sentido do movimento. V. Mover devagar, o mesmo que em o segundo, porém com a outra mão colocada atrás ou abaixo da mão de sinal. X. Elevar lança e abaixar carga, usar terceiro e V com as duas mãos simultaneamente. X. Abaixar lança e elevar carga, usar e sexto com as duas mãos simultaneamente. B. Deve haver um código de sinais afixado em local visível para comandar as operações dos equipamentos de guindar. C. Os diâmetros mínimos para roldanas e eixos em função dos cabos usados são: D. Peças com mais de 2 m, 2 metros, de comprimento devem ser amarradas na estrutura do elevador. E. As caçambas devem ser construídas de chapas de aço e providas de corrente de segurança ou outro dispositivo que limite sua inclinação por ocasião da descarga. 18:36. 7. Quanto a estruturas metálicas, os andaimes utilizados na montagem de estruturas metálicas devem ser suportados por meio de vergalhões de ferro, fixados à estrutura, com diâmetro mínimo de 0,018 m, 18 mm. B. Em locais de estrutura, onde, por razões técnicas, não se puder empregar os andaimes citados na linha anterior, devem ser usadas plataformas com tirantes de aço ou vergalhões de ferro, com diâmetro mínimo de 0,012 m, 12 mm, devidamente fixados a suportes resistentes. C. Os andaimes referidos na linha A devem ter largura mínima de 0,90 m, 90 cm, e proteção contra quedas conforme subitem 18.13.5. Diâmetro do cabo, mm, diâmetro da roldana, cm, diâmetro do eixo, mm, 12,70, 30, 30, 15,80, 35, 40, 19, 40, 43, 22 e 20, 46, 49, 25,40, 51, 55D. As escadas de mão somente podem ser usadas quando apoiadas no solo. 18:37. Disposições finais. 18:37. 1. Devem ser colocados, em lugar visível para os trabalhadores, cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças de trabalho. 18:37. 2. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. 18:37. 2. O disposto neste subitem deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja deslocamento superior a 100 metros, no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. 18:37. 2. Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos.
18.37.2.3 Em regiões do país ou estações do ano de clima quente deve ser garantido o fornecimento de água refrigerada. 18.37.2.4 A área do canteiro de obra deve ser dotada de iluminação externa adequada. 18.37.2.5 Nos canteiros de obras, inclusive nas áreas de vivência, deve ser previsto escoamento de águas pluviais. 18.37.2.6 Nas áreas de vivência dotadas de alojamento, deve ser solicitada à concessionária local a instalação de um telefone comunitário ou público. 18.37.3 É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição, quando danificada. 18.37.4 Para fins da aplicação desta ANR, são considerados trabalhadores habilitados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: a. Capacitação, mediante curso específico do Sistema Oficial de Ensino. B. Capacitação, mediante curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 18.37.5 Para fins da aplicação desta ANR, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: a. Capacitação mediante treinamento na empresa. B. Capacitação mediante curso ministrado por instituições privadas ou públicas, desde que conduzido por profissional habilitado. C. Ter experiência comprovada em carteira de trabalho de pelo menos 6 meses na função. 18.37.6 Aplicam-se à indústria da construção, nos casos omissos, as disposições constantes nas demais normas regulamentadoras da Portaria no 3.214/78 e suas alterações posteriores. 18.37.7 É facultada às empresas construtoras, regularmente registradas no sistema CONFIA/CREA, sob responsabilidade de profissional de engenharia, em situações especiais não previstas nesta ANR, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes: a adoção de soluções alternativas referentes às medidas de proteção coletiva, a adoção de técnicas de trabalho e uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que, alterado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, a. Propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. B. Objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. C. Garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável. 18.37.7.1 Os procedimentos e meios de proteção adotados devem estar sob responsabilidade de engenheiro legalmente habilitado e de engenheiro de segurança do trabalho com a devida emissão de anotação de responsabilidade técnica, art. Alterado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18.37.7.2 As tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem constar: alterado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, a. Os riscos aos quais os trabalhadores estarão expostos. B. A descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas. C. A identificação e a indicação dos equipamentos de proteção individual, EPI, a serem utilizados. D. A descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos equipamentos de proteção coletiva, EPC e EPIM, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas. E. A descrição das ações de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas pelo engenheiro de segurança responsável. 18.37.7.3 Os equipamentos utilizados, observado o disposto na NR 12, devem possuir: alterado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, a. Manual do proprietário ou de instruções de uso emitido pelo fabricante. B. Manual de manutenção, montagem e desmontagem. 18.37.7.4 As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem ser iniciadas com autorização especial, precedida de análise preliminar de risco, APR e permissão de trabalho, PT, que contemplem os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa. Alterado pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18.37.7.4.1 A APR poderá ser elaborada por profissional ou por equipe multidisciplinar, desde que aprovada por engenheiro de segurança do trabalho, com emissão de arte específica.
inserido pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18.37.7.5. A documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o PCMAT, devendo ser mantida no estabelecimento, canteiro de obras ou frente de trabalho ou serviço, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e procedimentos de trabalho, e ser disponibilizada para conhecimento dos trabalhadores e do sindicato da categoria. Inserido pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18.37.7.6. As soluções alternativas adotadas na forma do subitem 18.37.7 e as respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e memoriais descritivos devem ser mantidas no estabelecimento, canteiro de obras ou frente de trabalho ou serviço, à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Inserido pela Portaria CIT-N 237, de 10 de junho de 2011, 18.37.8. A Fundacentro fará publicar anualmente e comunicará ao órgão regional competente do Ministério do Trabalho, até no máximo 30 de junho de cada ano, os resultados estatísticos a ela encaminhados, relativos ao exercício anterior. 18.38 Disposições transitórias 18.38.1. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT, referido no subitem 18.3.1. Deverá ser elaborado e implantado nos 2 primeiros anos, a partir da vigência desta norma, conforme abaixo discriminado. A. No primeiro ano de vigência desta NR, nos estabelecimentos com 100 ou mais trabalhadores. B. No segundo ano de vigência desta NR, nos estabelecimentos com 50 ou mais trabalhadores. 18.38.2. O elevador de passageiros, referido no subitem 18.14.23.1.1, será exigido após 4 anos de vigência desta norma, desde que haja pelo menos 30 ou mais trabalhadores. 18.38.3. No terceiro e quarto anos de vigência desta norma, o elevador de passageiros deve ser instalado a partir da 7ª laje dos edifícios em construção com 10 ou mais pavimentos, ou altura equivalente cujo canteiro de obras possua, pelo menos, 40 trabalhadores. 18.38.4. As empresas que fabricam, locam, comercializam ou utilizam os andaimes, referidos no subitem 18.15 minutos e 47 segundos, devem adequar os referidos equipamentos, em um prazo máximo de um ano, a partir da vigência desta norma. 18.39 Glossário acidente fatal, quando provoca a morte do trabalhador. Acidente grave, quando provoca lesões incapacitantes no trabalhador. Alta tensão é a distribuição primária, em que a tensão é igual ou superior a 2.300 volts. Altura livre móvel, altura máxima atingida pela grua sem a utilização de ancoragens ou estaiamentos. Amarras, cordas, correntes e cabos de aço que se destinam a amarrar ou prender equipamentos à estrutura. Ancorada, ancorar, ato de fixar por meio de cordas, cabos de aço e vergalhões, propiciando segurança e estabilidade. Ancoragem, sistema de fixação entre a estrutura da torre da grua e a edificação. Andaime. A. Geral, plataforma para trabalhos em alturas elevadas por estrutura provisória ou dispositivo de sustentação. B. Simplesmente apoiado. É aquele cujo estrado está simplesmente apoiado, podendo ser fixo ou deslocar-se no sentido horizontal. C. Em balanço, andaime fixo, suportado por vigamento em balanço. D. Suspenso mecânico, é aquele cujo estrado de trabalho é sustentado por travessas suspensas por cabos de aço e movimentado por meio de guinchos. E. Cadeira suspensa, balancim, é o equipamento cuja estrutura e dimensões permitem a utilização por apenas uma pessoa e o material necessário para realizar o serviço. F. Fachadeiro, andaime metálico simplesmente apoiado, fixado à estrutura na extensão da fachada. G. Multidirecional, equipamento constituído de sistema tubular pré-fabricado com montagem sem utilização de parafusos e porcas, permitindo o encaixe rápido dos elementos horizontais e diagonais através de uma pinça com chaveta rápida, que se encaixa em um estribo de engate fixado nos montantes ou postes, proporcionando sua utilização em diversos ângulos em planta, onde suas conexões podem ser realizadas a cada 50 centímetros de altura. Inserido pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, H. Tubo e abraçadeira, sistema constituído por montantes, travessas, diagonais e barra ou longarinas tubulares, através de fixação das partes ou nós por meio de abraçadeira fixa, abraçadeira giratória e barra ou luva de acoplamento. Inserido pela Portaria CIT-N 201, de 21 de janeiro de 2011, anteparo, designação genérica das peças, tabiques, biombos, guarda-corpos, paralamas etc., que servem para proteger ou resguardar alguém ou alguma coisa.
Aterrada/aterramento, procedimento para proteção contra descargas elétricas, sobretudo atmosféricas. Consiste, resumidamente, numa conexão entre a estrutura do equipamento e o solo. Arco elétrico ou voltaico, descarga elétrica produzida pela condução de corrente elétrica por meio do ar ou outro gás, entre dois condutores separados. Área de controle das máquinas, posto de trabalho do operador. Áreas de vivência, áreas destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de alimentação, higiene, descanso, lazer, convivência e ambulatória, devendo ficar fisicamente separadas das áreas laborais. Armação de aço, conjunto de barras de aço, moldadas conforme sua utilização e parte integrante do concreto armado. Art. Anotação de responsabilidade técnica, segundo as normas vigentes no sistema CONFIA/CREA. Aterramento elétrico, ligação à terra que assegura a fuga das correntes elétricas indesejáveis. Atmosfera perigosa, presença de gases tóxicos, inflamáveis e explosivos no ambiente de trabalho. Autopropelida, máquina ou equipamento que possui movimento próprio. Bancada, mesa de trabalho. Banguela, queda livre do elevador, pela liberação proposital do freio do tambor. Bate-estacas, equipamento de travação de estacas por percussão. Blaster, profissional habilitado para a atividade e operação com explosivos. Borboleta de pressão, parafuso de fixação dos painéis dos elevadores. Botoeira, dispositivo de partida e parada de máquinas. Braçadeira, correia, faixa ou peça metálica utilizada para reforçar ou prender. Cabo guia ou de segurança, cabo ancorado à estrutura, onde são fixadas as ligações dos cintos de segurança. Cabos de ancoragem, cabos de aço destinados à fixação de equipamentos, torres e outros à estrutura. Cabos de suspensão, cabo de aço destinado à elevação, içamento, de materiais e equipamentos. Cabos de tração, cabos de aço destinados à movimentação de pesos. Caçamba, recipiente metálico para conter ou transportar materiais. Calha fechada, duto destinado a retirar materiais por gravidade. Calço, acessório utilizado para nivelamento de equipamentos e máquinas em superfície irregular. Canteiro de obra, área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. Caracteres indeléveis, qualquer dígito numérico, letra do alfabeto ou um símbolo especial, que não se dissipa, indestrutível. CAT, comunicação de acidente do trabalho. SEI, cadastro específico do Instituto Nacional do Seguro Social, INS, referente à obra. Cimbramento, escoramento e fixação das formas para concreto armado. Cinto de segurança tipo paraquedista, é o que possui tiras de tórax e pernas, com ajuste e presilhas. Nas costas possui uma argola para fixação de corda de sustentação. CGC, inscrição da empresa no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Chave blindada, chave elétrica protegida por uma caixa metálica, isolando as partes condutoras de contatos elétricos. Chave elétrica de bloqueio, é a chave interruptora de corrente. Chave magnética, dispositivo com dois circuitos básicos, de comando e de força, destinados a ligar e desligar quaisquer circuitos elétricos, com comando local ou à distância, controle remoto. Cinto de segurança abdominal, cinto de segurança com fixação apenas na cintura, utilizado para limitar a movimentação do trabalhador. Circuito de derivação, circuito secundário de distribuição. Coifa, dispositivo destinado a confinar o disco da serra circular. Coletor de serragem, dispositivo destinado a recolher e lançar em local adequado a serragem proveniente do corte de madeira. Coletor elétrico, dispositivo responsável pela transmissão da alimentação elétrica da grua da parte fixa, torre, à parte rotativa. Condutor habilitado, condutor de veículos portador de carteira de habilitação expedida pelo órgão competente. Conexão de autofixação, conexão que se adapta firmemente à válvula dos pneus dos equipamentos para a insuflação de ar. Contrapino, pequena cavilha de ferro, de duas pernas, que se atravessa na ponta de um eixo ou parafuso para manter no lugar porcas e arruelas. Contraventamento, sistema de ligação entre elementos principais de uma estrutura para aumentar a rigidez do conjunto. Contraventos, elemento que interliga peças estruturais das torres dos elevadores. Corda perimétrica, corda que passa através de cada malha nas bordas de uma rede e que determina as dimensões de uma rede de segurança. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, cordas de sustentação ou de amarração, cordas utilizadas para atar a corda perimétrica a um suporte adequado. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, CPN, Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. CPR, Comitê Permanente Regional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, Unidade S, da Federação.
cutelo divisor, lâmina de aço que compõe o conjunto de serra circular que mantém separadas as partes serradas da madeira. Desmonte de rocha a fogo, retirada de rochas com explosivos. A. Fogo, detonação de explosivo para efetuar o desmonte. B. Fogacho, detonação complementar ao fogo principal. Dispositivo auxiliar de içamento, todo e qualquer dispositivo utilizado para se elevar cargas através do gancho do moitão. Este é posicionado, geralmente, entre o gancho e a carga. Dispositivo limitador de curso, dispositivo destinado a permitir uma sobreposição segura dos montantes da escada extensível. Desmonte de rocha a frio, retirada manual de rocha dos locais com auxílio de equipamento mecânico. Doenças ocupacionais são aquelas decorrentes de exposição a substâncias ou condições perigosas inerentes a processos e atividades profissionais ou ocupacionais. Dutos transportadores de concreto, tubulações destinadas ao transporte de concreto sob pressão. Elementos estruturais, elementos componentes de estrutura, pilares, vigas, lajes, etc. Elevador de materiais, cabine para transporte vertical de materiais. Elevador de passageiros, cabine fechada para transporte vertical de pessoas, com sistema de comando automático. Elevador de caçamba, caixa metálica utilizada no transporte vertical de material a granel. Em balanço, sem apoio além da prumada. Empurrador, dispositivo de madeira utilizado pelo trabalhador na operação de corte de pequenos pedaços de madeira na serra circular. Engastamento, fixação rígida da peça à estrutura. EPIM, equipamento de proteção individual, todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Equipamento de guindar, equipamentos utilizados no transporte vertical de materiais, grua, guincho, guindaste. Escada de abrir, escada de mão constituída de duas peças articuladas na parte superior. Escada de mão, escada com montantes interligados por peças transversais. Escadas de sustentação, gruas ascensionais, estrutura metálica com a função de apoiar a torre da grua na operação de telescopagem de gruas ascensionais. Escada extensível, escada portanto que pode ser estendida em mais de um lance com segurança. Escada fixa, tipo marinheiro, escada de mão fixada em uma estrutura dotada de gaiola de proteção. Escora, peça de madeira ou metálica empregada no escoramento. Estabelecimento, cada uma das unidades da empresa, funcionando em lugares diferentes. Estabilidade garantida. Entende-se como sendo a característica relativa a estruturas, taludes, valas e escoramentos ou outros elementos que não ofereçam risco de colapso ou desabamento, seja por estarem garantidos por meio de estruturas dimensionadas para tal fim ou porque apresentem rigidez decorrente da própria formação, rochas. A estabilidade garantida de uma estrutura será sempre objeto de responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Estanque, propriedade do sistema de vedação que não permita a entrada ou saída de líquido. Estaiamento, utilização de tirantes sob determinado ângulo para fixar os montantes da torre. Estrado, estrutura plana, em geral de madeira, colocada sobre o andaime. Estribo de apoio, peça metálica, componente básico de andaime suspenso leve que serve de apoio para seu estrado. Estronca, peça de esbarro ou escoramento com encosto destinado a impedir deslocamento. Estrutura de sustentação, estrutura a qual as redes estão conectadas e que contribuem para a absorção da energia cinética em caso de ações dinâmicas. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, estudo geotécnico, são os estudos necessários à definição de parâmetros do solo ou rocha, tais como sondagem, ensaios de campo ou ensaios de laboratório. Etapas de execução da obra, sequência física, cronológica, que compreende uma série de modificações na evolução da obra. Explosivo, produto que sob certas condições de temperatura, choque mecânico ou ação química, se decompõe rapidamente para libertar grandes volumes de gases ou calor intenso. Ferramenta, utensílio empregado pelo trabalhador para a realização de tarefas. Ferramenta de fixação à pólvora, ferramenta utilizada como meio de fixação de pinos acionada à pólvora. Ferramenta pneumática, ferramenta acionada por ar comprimido. Freio automático, dispositivo mecânico que realiza o acionamento de parada brusca do equipamento. Frente de trabalho, área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. Fumos, vapores provenientes da combustão incompleta de metais. Gaiola protetora, estrutura de proteção usada em torno de escadas fixas para evitar queda de pessoas. Galeria, corredor coberto que permite o trânsito de pedestres com segurança. Gancho de moitão, acessório para equipamentos de guindar e transportar utilizados para içar cargas. Gases confinados, são gases retidos em ambiente com pouca ventilação.
Garfo, dispositivo auxiliar de içamento utilizado para se transportar pallets com blocos de concreto e outros materiais paletizados. Guia de alinhamento, dispositivo fixado na bancada da serra circular, destinado a orientar a direção e a largura do corte na madeira. Guincheiro, operador de guincho. Guincho, equipamento utilizado no transporte vertical de cargas ou pessoas, mediante o enrolamento do cabo de tração no tambor. Guincho de coluna, tipo Velox, guincho fixado em poste ou coluna, destinado ao içamento de pequenas cargas. Guindaste, veículo provido de uma lança metálica de dimensão variada e motor com potência capaz de levantar e transportar cargas pesadas. Grua, equipamento pesado utilizado no transporte horizontal e vertical de materiais. Gruas ascensionais, tipo de grua onde a torre da mesma está apoiada na estrutura da edificação. No processo de telescopagem, a grua é apoiada na parte superior da edificação e telescopagem para o mesmo. Gruas automontantes, tipo de gruas que possuem um sistema de montagem automática sem a necessidade de guindaste auxiliar. Incombustível, material que não se inflama. Instalações móveis, contêineres, utilizados como alojamento, instalações sanitárias e escritórios. Insuflação de ar, transferência de ar através de tubo de um recipiente para outro, por diferença de pressão. Intempéries, os rigores das variações atmosféricas, temperatura, chuva, ventos e umidade. Isolamento de local/acidente, delimitação física do local onde ocorreu o acidente, para evitar a descaracterização do mesmo. Isolantes, são materiais que não conduzem corrente elétrica, ou seja, oferecem alta resistência elétrica. Lança, parte da grua por onde percorre o carro de translação da carga. Lançamento de concreto, colocação do concreto nas formas, manualmente ou sob pressão. Lançamento de partículas, pequenos pedaços de material sólido lançados no ambiente em consequência de ruptura mecânica ou corte do material. Laudo estrutural, laudo emitido por profissional ou entidade legalmente habilitada referente às condições estruturais no que diz respeito à resistência e integridade da estrutura em questão. Laudo operacional, laudo emitido por profissional ou entidade legalmente habilitada referente às condições operacionais no que diz respeito ao funcionamento e operacionalidade dos mecanismos, comandos e dispositivos de segurança da grua. Lençol freântico, depósito natural de água no subsolo, podendo estar ou não sob pressão. Legalmente habilitado, profissional que possui habilitação exigida pela lei. Levantamento da carga, movimento da grua responsável pela elevação da carga. Locais confinados, qualquer espaço com a abertura limitada de entrada e saída da ventilação natural. Malha, série de cordas organizadas em um modelo geométrico, quadrado ou losango, formando uma rede. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, material combustível, aquele que possui ponto de fulgor 70 graus e liras a 93,3 graus. Material inflamável, aquele que possui ponto de fulgor liras a 70 graus. Máquina, aparelho próprio para transmitir movimento ou para utilizar e pôr em ação uma fonte natural de energia. Medição ômica, procedimento para se obter o valor da resistência em ohms do sistema de aterramento. Moitão, parte da grua que, através de polias, liga o cabo de aço de elevação ao gancho de içamento. Momento máximo, indicação do máximo esforço de momento aplicado na estrutura da grua. Montante, peça estrutural vertical de andaime, torres e escadas. Nó, cada um dos vértices dos polígonos que formam a malha. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, NR, norma regulamentadora. Panagem, tecido da rede. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, parafuso esticador, dispositivo utilizado no tensionamento do cabo de aço para o estalhamento de torre de elevador. Para-raio, conjunto composto por um terminal aéreo, um sistema de descida e um terminal de aterramento, com a finalidade de captar descargas elétricas atmosféricas e dissipá-las com segurança. Passarela, ligação entre dois ambientes de trabalho no mesmo nível, para a movimentação de trabalhadores e materiais, construída solidamente, com piso completo, rodapé e guarda-corpo. Patamar, plataforma entre dois lances de uma escada. PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Perímetro da obra, linha que delimita o contorno da obra. Pilão, peça utilizada para imprimir golpes, por gravidade, força hidráulica, pneumática ou explosão. Piso resistente, piso capaz de resistir sem deformação ou ruptura aos esforços submetidos. Plataforma de proteção, plataforma instalada no perímetro da edificação destinada a parar materiais em queda livre. Plataforma de retenção de entulho, plataforma de proteção com inclinação de 45 graus, com caimento para o interior da obra, utilizada no processo de demolição.
Plataforma de trabalho. Plataforma onde ficam os trabalhadores e materiais necessários à execução dos serviços. Plataforma principal de proteção. Plataforma de proteção instalada na primeira laje. Plataforma secundária de proteção. Plataforma de proteção instalada de 3 em 3 lajes, a partir da plataforma principal e acima desta. Plataforma terciária de proteção. Plataforma de proteção instalada de 2 em 2 lajes, a partir da plataforma principal e abaixo desta. Prancha 1. Peça de madeira com largura maior que 0,20 m, 20 cm, e espessura entre 0,04 m, 4 cm, e 0,07 m, 7 cm. 2. Plataforma móvel do elevador de materiais, onde são transportadas as cargas. Pranchão, peça de madeira com largura e espessura superiores às de uma prancha. Prisma de iluminação e ventilação, espaço livre dentro de uma edificação em toda a sua altura e que se destina a garantir a iluminação e a ventilação dos compartimentos. Protetor removível, dispositivo destinado à proteção das partes móveis e de transmissão de força mecânica de máquinas e equipamentos. Proteção de cabos, operação de aplicar tensão nos cabos ou fios de aço usados no concreto protendido. Prumagem, colocação de peças no sentido vertical, linha de prumo. Rampa, ligação entre dois ambientes de trabalho com diferença de nível, para a movimentação de trabalhadores e materiais, construída solidamente com piso completo, rodapé e guarda-corpo. RTP, Regulamentos Técnicos de Procedimentos, especificam as condições mínimas exigíveis para a implementação das disposições da NR. Rampa de acesso, plano inclinado que interliga dois ambientes de trabalho. Rede de proteção, rede de material resistente e elástico com a finalidade de amortecer o choque da queda do trabalhador. Rede de segurança, rede suportada por uma corda perimetral e outros elementos de sustentação. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, roldana, disco com borda canelada, que gira em torno de um eixo central. Rosca de proteção, dispositivo de ancoragem dos cabos de proteção. Sapatilha, peça metálica utilizada para a proteção do olhar de cabos de aço. Sinaleiro, pessoa responsável pela sinalização, emitindo ordens por meio de sinais visuais e barra ou sonoros. Sobrecarga, excesso de carga, peso, considerada ou não no cálculo estrutural. Soldagem, operações de unir ou remendar peças metálicas com solda. Talude, inclinação ou declive nas paredes de uma escavação. Tamanho da malha, distância medida entre duas sequências de nós, estando o fio entre estes pontos estendidos. Incluído pela Portaria CIT-N 157, de 10 de abril de 2007, tambor do guincho, dispositivo utilizado para enrolar e desenrolar o cabo de aço de sustentação do elevador. Tapume, divisória de isolamento. Tinta, produto de mistura de pigmento inorgânico com thinner, terpentina e outros diluentes. Inflamável e geralmente tóxica. Tirante, cabo de aço tracionado. Torre de elevador, sistema metálico responsável pela sustentação do elevador. Transbordo, transferência de trabalhadores de embarcação para a plataforma de trabalho, através de equipamento de guindar. Transporte semi-mecanizado, é aquele que utiliza, em conjunto, meios mecânicos e esforços físicos do trabalhador. Trava de segurança, sistema de segurança de travamento de máquinas e elevadores. Trava-queda, dispositivo automático de travamento destinado à ligação do cinto de segurança ao cabo de segurança. Válvula de retenção, a que possui em seu interior um dispositivo de vedação que sirva para determinar o único sentido de direção do fluxo. Veículo precário, veículo automotor que apresente as condições mínimas de segurança previstas pelo Código Nacional de Trânsito, CONTRAN. Vergalhões de aço, barras de aço de diferentes diâmetros e resistências, utilizadas como parte integrante do concreto armado. Verniz, revestimento translúcido, que se aplica sobre uma superfície. Solução resinosa em álcool ou em óleos voláteis. Vestimenta, roupa adequada para a atividade desenvolvida pelo trabalhador. Vias de circulação, locais destinados à movimentação de veículos, equipamentos e barra ou pedestres. Vigas de sustentação, vigas metálicas onde são presos os cabos de sustentação dos andaimes móveis. Anexo 1º Ficha de análise de acidentes em afastamento com afastamento fatal doença do trabalho data. NR 18. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção empresa. CGC. Endereço, sede/matriz, CEP. Cidade. UF. Endereço do estabelecimento, do acidente. CEP. CGG do estabelecimento. Cidade. UF. SESMT do estabelecimento. SIN-N de componentes. Não análise deste acidente. Técnica de incidência árvore de falhas categoria ou classe de risco outro, especifique. Acidentado recebeu treinamento conforme item 18 e 28, da NR 18. SIN 1. Dados pessoais.
1. Idade. Menos de 18, de 18 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, mais de 50. 2. Sexo. Masculino, feminino. 3. Natural, cidade. UF. 4. Estado civil, solteiro, casado, amasiado, divorciado, separado, viúvo. 5. Número de filhos, nenhum. 1 a 2, 3 a 5, 6 a 10, mais de 10. 6. Formação escolar, analfabeto, primeiro grau, incompleto, primeiro grau, completo, segundo grau, incompleto, segundo grau, completo, superior. 7. Já sofreu outro tipo de acidente? Não, sim. Apenas 1, sim. Apenas 2, sim. Mais de 2. 8. Forma de recebimento do salário, horista, mensalista, produção, tarefa, outro. Especifique. 9. Fez exame médico pré-admissional, se não. 1 e 10. Possui exames médicos periódicos atualizados, se não. 2. Dados profissionais. 2. Função. Administração, armador, bombeiro, encanador, carpinteiro, eletricista, encarregado, mestre, mecânico, montador, operador de equipamento, pedreiro, estucador, pintor, servente, outro. Especifique. 2. Função anterior. A mesma, servente, trabalhador rural, nenhuma outra. Especifique. 2. 3. Tempo na função atual. Ano, menos de 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, mais de 10. 2. 4. Tempo na empresa atual. Ano, menos de 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, mais de 10. 2. 5. Tempo de serviço na indústria de construção. Ano, menos de 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, mais de 10. 2. 6. Maior tempo de trabalho em uma mesma empresa. Ano, menos de 1, de 2 a 3, de 5 a 10, mais de 10. 2. 7. Em quantas empresas já trabalhou, incluindo esta? 1, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, mais de 10. 2. 8. Formação profissional. Máquina ou equipamento em movimento, prego, descarga ou substância química, portas, portões, janelas, etc. Entulho, sucata ou resíduo, cerâmica, azulejos ou fórmica, partículas ou aerodispersóides, embalagens ou recipientes, temperatura, pressão, ruído, peça metálica ou vergalhão, madeira, peça solta. Outro. Especifique. Superior técnico profissionalizante, Senai, SESI ou similar, outras. Especifique. 3. Dados de acidente. 3. 1. Tipo de acidente. Típico, trajeto, doença profissional. 3. 2. Hora do acidente. H. 3. Número de horas trabalhadas até o acidente. H. 3. 4. Parte do corpo atingida. Cabeça, exceto olhos, tronco, membros superiores, membros inferiores, sistema e aparelhos múltiplas. Partes. 3. 5. Natureza do acidente. Impacto contra impacto. Sofrido, queda com diferença de nível, queda em mesmo nível, aprisionamento ou prensagem, atrito ou abrasão, reação do corpo e seus movimentos, esforço excessivo ou inadequado, exposição à energia elétrica, contato com temperatura extrema, exposição à temperatura elevada, inalação ou ingestão de substância nociva, contato com substância nociva, afogamento, soterramento, transporte, exposição a ruído ou pressão, ataque de ser vivo, corpo estranho, outro. Especifique. 3. 6. Agente da lesão. Andaime, peça, portante, piso ou parede, ferramenta sem força motriz. 3. 7. Natureza da lesão. Irritação nos olhos, laceração, punctura, corte, escoriação, contusão, hematoma, distensão, entorse, luxação, fratura, amputação, queimadura, lesões múltiplas, choque elétrico, morte. 3. 8. No caso de acidente fatal, mencione a causa da morte. 3. 9. Procedimentos adotados para evitar nova ocorrência de acidentes do trabalho.